Fala galera, Coach Paulo Strecker na área, estamos aqui hoje, o assunto é preparação física e a conversa hoje é CrossFit. Estou aqui com a minha esposa e a gente vai estar falando um pouquinho sobre o movimento mais importante aí da preparação física, do treinamento, que é o agachamento. É o Air Squat, um movimento funcional, onde a gente utiliza aí as pernas para a vida toda. A gente vai estar agachando para entrar e sair do nosso carro, para ir no banheiro, para jantar. Então, um movimento fundamental, um movimento onde você vai necessitar aí uma boa postura, uma boa base, um bom equilíbrio, para ter aí uma tranquilidade durante toda a sua vida, para poder lidar com todas as situações do seu dia a dia. O movimento de hoje é esse que ela vai demonstrar. Vamos lá? Air Squat. De lado. Beleza. Vamos lá. Parte mais importante, na primeira parte, a gente vai falar sobre o início, a posição de start, como eu inicio o meu movimento, tá bom? E durante os exercícios, a gente vai depois sentir quais são os erros mais comuns e a gente vai falar sobre eles, tá? Primeira coisa, primeiro ponto inicial, a start position seria você abrir as suas pernas na abertura dos seus ombros, tá? Então pode abrir um pouquinho mais, isso. Os calcanhares ligeiramente para dentro, ou se você preferir, a ponta dos pés para fora, tá? Eu gosto de jogar o calcanhar para dentro, porque se você já faz uma abertura grande, dos seus ombros e ainda abre a ponta do pé, essa abertura fica ainda maior, tá? Então eu gosto de marcar com a ponta do pé e fechar ligeiramente o calcanhar. Então ela vai fazer a posição, tá? A posição inicial. Os braços vão imaginar que você vai tampar o sol lá em cima da sua cabeça, abrindo bem o seu peito. Vai levantar o braço, abriu bem o peito, e aí você vai imaginar que alguém foi bater no seu abdômen. Então você vai ativar o seu abdômen, vai contrair um pouquinho o abdômen, e essa é a posição inicial, para você iniciar o seu movimento, tá? Relaxa, vira de lado agora. De novo, pernas afastadas da abertura dos ombros, certo? Braços acima da linha da cabeça, como se você fosse bloquear o sol, e você vai fechar o abdômen aqui, tá? Fez uma boa posição inicial, já é o começo para a gente fazer um bom agachamento, ok? Passo 2, a parte dinâmica do movimento, Como a gente vai desenvolver esse movimento. Toda vez que a gente for trabalhar agachamento, a gente precisa enfatizar um fator super importante que é iniciar o movimento com o nosso quadril, tá? Então a gente vai colocar o polegar aqui no quadril, e vai empurrar o quadril para trás, tá? Então eu inicio o movimento projetando o quadril para trás. Então apoio o polegar aqui, e faz só esse movimentinho aqui, joga o seu quadril para trás. Isso, volta mais uma vez, foi. Isso, de lado, vai. Mais uma vez, foi. Aí, descansa. Esse é um ponto inicial. Ponto 2 importante, o meu joelho vai trafegar na direção do dedinho do meu pé. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma rotaçãozinha aqui, jogando o meu joelho na direção da ponta do meu pé. Mantendo a minha posição inicial, perna afastada, calcanhar na posição correta, braços acima da cabeça, bloqueando o sol, contrai o abdômen, vai jogar o joelho na direção do dedinho e o quadril para trás, aí e voltar, estende. Volta de novo, inicia de novo, joelho para fora, quadril para trás. Voltou, mais uma vez, voltou, de lado. Mantendo a posição, braço, mesma posição, abdômen bem fechadinho, quadril para trás, joelhos para fora. Voltou, mais uma vez. Voltou, descansa. Legal. Agora, a intenção do agachamento é que a gente consiga a máxima amplitude dos movimentos, tanto na fase inicial, a extensão total do meu quadril, como na fase final. Que eu vou chegar lá no final do movimento. O objetivo é sempre fazer com que o seu quadril fique abaixo da linha do seu joelho, sem você perder o tronco à frente. Então ela vai fazer um agacho e vai parar lá embaixo, subir só a hora que eu falar. Posição inicial de novo. 1. Parou lá. O que é importante? Quadril um pouquinho mais baixo. Aí, abre mais o peito. Joelhos para a direção do dedinho e volta. Aí, mais uma vez. 1. Voltou. Virou de lado. Mais uma vez. 1. Voltou. Isso.
Uma vez mais. Voltou. Descansa. Então o que é importante? A gente perceber que na hora que ela faz o agachamento, o quadril inicia para trás, o joelho inicia para a direção do dedinho e ela consegue atingir a profundidade máxima, né? Porque ela consegue a máxima flexão das pernas, tá? Atingindo a melhor amplitude possível do movimento. Há uma tendência, com o passar dos anos, a gente perdendo amplitude de movimento, tá? Devido ao quê? Falta de força, falta de mobilidade. Então, quanto mais a gente estimular, né, as pessoas a ganharem amplitude no movimento, melhor, tá? Teremos algumas dificuldades que a gente já vai falar sobre elas, mas uma parte muito importante é a amplitude. Ela vai fazer um movimento de novo de lado, faz um movimento de lado para mim, por favor. Ela vai descer, não vai ficar lá, ficou, desceu. O que é quebrar a paralela, né? Eu imagino um ângulo aqui, ó, do quadril, então o joelho dela tem que ficar abaixo da linha do quadril, pode descer um pouquinho mais, aí ó, o joelho está abaixo da linha do quadril, joelho, quadril um pouquinho abaixo, sobe um pouquinho, ó, aí, ela está acima da linha do quadril, tá vendo? Então não está uma boa posição, desce um pouquinho, aí, passou, sobe um pouquinho mais, para, aí. Nessa posição, ela não está quebrando o paralelo, ela está na mesma linha, o objetivo é sempre ela colocar o quadril abaixo da linha dos joelhos, descansa, legal. Essa é a nossa posição de agachamento. Vamos estar falando um pouquinho agora sobre os erros comuns do agachamento, né? O que você vai estar encontrando na hora de fazer o movimento, né? Ou com o seu aluno, ou mesmo você fazendo um treino na sua casa. Quais são os erros comuns? Vou começar com o primeiro erro comum. No momento que você agacha, você inicia o movimento pelos joelhos. Muita gente começa a agachar iniciando o movimento pelos joelhos, né? Parece um bom agachamento, mas o movimento é iniciado pelo joelho. Então a gente vai falar para aquela, primeiro, projete o quadril para trás para iniciar, tá? Então, Priscila, eu quero que você faça isso aqui primeiro, ó. Mantenha o braço, joga o seu quadril para trás e aí você começa a agachar. Vamos lá? Prepara. Voltou. De lado, mais uma vez, prepara. Voltou. Ótimo. Então é uma forma fácil de você corrigir esse movimento. Segundo erro comum, na hora que ela agacha, ela tem uma tendência a jogar o peso na ponta dos pés. Então começa a perceber que a hora que ela faz o agachamento, o calcanhar praticamente sai do chão. Isso acontece com alunos que têm pouca mobilidade, ou de tornozelo, ou de quadris, tá? Então ela vai agachar, quando ela chegar na profundidade máxima, ela começa a jogar o peso para frente, ó, e volta. De lado dá para ver melhor. Vai. Joga o peso para frente, tá? O que geralmente muita gente faz? Pega uma anilha, coloca embaixo do calcanhar, cria uma facilitação e agacha. Isso pode ser uma adaptação, porém não vai fazer com que ela melhore, tá? A ideia é que ela entre na mesma posição, eu vou dar um comando simples para ela. Vamos lá, Priscila, entra em posição inicial, eu quero que você levante o dedão do seu pé do chão. Então faz isso aqui com o dedão, desencosta o dedão do pé e agora inicia com o quadril e vai lá embaixo. Foi, ficou. Abre bem o peito, subiu. Voltou. O que acontece? Quando ela levanta o dedão do pé do chão, o peso já vai ser distribuído entre dedão, dedinho e calcanhar. Ela consegue aí ter um melhor equilíbrio no movimento dela. Então ela tem que sentir esses 3 pontos de apoio. Embaixo do dedão, estou imaginando aqui na mão, embaixo do dedão, embaixo do dedinho, embaixo do calcanhar. Esses 3 pontos de apoio são bem trabalhados, ela tem uma melhor estabilidade do movimento, tá? Outro erro comum no agachamento, ela, durante o movimento, ela vai executar 5 movimentos de lado, para que vocês possam ver bem, sem fazer a extensão total do quadril. Então eu quero que você desça e não estenda totalmente, ó. Para um pouquinho antes, vai. 1, 2, ó. 3, ela não estende, percebe? 4, 5, descansa. Isso acontece muito quando a gente faz algum workout de grandes volumes, tipo Murphy, Warriors, onde tem mais de 100 agachamentos, as pessoas começam a parar de fazer extensão. Um erro comum do agachamento. Como que eu vou fazer aqui? Ela vai entrar em posição inicial. Isso. Eu vou apoiar a palma da minha mão na cabeça dela e falar, Priscila, eu quero que você desça e toque a cabeça na minha mão. 1. Tocou. 1. Olha como já mudou o quadril. 1. É uma forma fácil de você corrigir a amplitude do movimento, tá? Outro erro comum, ela jogar os joelhos para fora, ela trafegar com os joelhos para fora. Às vezes o atleta tem uma fraqueza da musculatura interna da coxa, tá? Então ela tem a tendência de projetar os joelhos para dentro. Vai lá. Joga o joelhinho para dentro. Isso, e volta. Tá. Mais uma.
e volta. Tá? Eu poderia falar para ela, olha, Priscila, eu quero que você jogue o seu joelhinho para a direção do dedinho, né? Empurra o joelho na direção do dedinho. Imagina que você está na areia e está separando a areia do chão. Então o joelho para a direção do dedinho e executa o movimento. Vai. Joelho para o dedinho, executa o movimento. Isso. Como ela sabe fazer o movimento, lógico que ela já fez a correção automática. Mas se por acaso ela não conseguir fazer essa correção, qual que seria uma forma adequada de eu ajudá-la a melhorar esse movimento, tá? Eu vou descer aqui na altura do joelho dela, vou apoiar minha mão ao lado, com a ponta dos dedos ao lado do joelho dela, falar, Priscila, empurra minha mão para fora. Olha lá. Ah, ela vai voltar. Então ela vai estar o tempo todo fazendo força para poder empurrar a minha mão para fora, criando a consciência corporal de melhorar esse movimento, tá? E o último, e super comum também, de lado, ela vai agachar, a gente chama de síndrome do quadril preguiçoso. Ela agacha, dá uma falsa sensação de quebrar a paralela, né? Mas na verdade ela projetou muito o tronco à frente. Então ela joga o quadril muito para frente e faz o agacho com o ombro muito à frente, ó, tá? Mesmo que eu quebre a paralela, eu estou com uma posição ruim de estabilidade, ó. O meu tronco está muito à frente. Se eu colocar depois uma barra na minha frente, uma barra em cima da minha cabeça, eu vou começar a ter problemas com isso, tá? Então, faz o movimento jogando o tronco para frente, ó. Ela projeta muito o tronco para frente. Mesmo que ela olhe para frente, quebra o paralelo, ela ainda projeta o tronco muito à frente, tá? Isso é um erro muito constante, tá? E a gente precisa corrigir isso. Forma de corrigir. Você vai trazer seu parceiro, seu aluno, ou mesmo você, de frente para um rack, tá? Ou um pilar, ou pode ser até uma parede. Você vai fazer a mesma posição. Então você começa de longe, na mesma posição, e vai cada vez mais aproximando do rack ou da parede. Vem cá, Pri. Ó. Ela começa de longe, entra na posição inicial, faz o movimento. Aproxima um pouquinho mais. Aí, muita gente vai chegar nesse movimento e vai desequilibrar para trás. Então você perde o pé um pouquinho mais para trás e agacha, tá? Só do fato de ela ter algo aonde limite ela vir à frente, ela vai conseguir aí tá melhorando essa postura, tá? Lembra, a melhor forma de você aprender a treinar é primeiro executar bem o movimento, depois colocar a intensidade desse movimento, aí por último você vai implementar a carga e aí sim carga com intensidade. Então tem sempre esse processo. Se você respeitar esse processo, com certeza você vai ter boas performances. O agachamento é um movimento básico, você vai usar em tudo nos seus treinos, para fazer um thruster, para fazer um wall ball, para fazer um salto na caixa, fazer um levantamento de peso olímpico. Se esse movimento fundamental estiver errado, todos os demais movimentos também se encontrarão de forma errada na sua progressão e você vai ter problemas derivados de um bom movimento ou de um mau movimento, tá bom? Então esses são os erros clássicos do agacho e o último deles e super comum nos dias de hoje são os encurtamentos. Ela não consegue quebrar a paralela, então ela vai descer lá, mas ela vem até a metade e volta. Não consegue aumentar essa amplitude. Óbvio que a gente tem várias formas de melhorar essa amplitude. Liberações miofaciais, trabalhos aí para melhorar a amplitude, vídeos que a gente vai estar trazendo aí para você para melhorar o seu processo. Porém, a gente pode estimulá-la a chegar a esse ponto. Eu posso utilizar uma bola medicinal, que nem essa, e pedir para ela sentar na bola. Senta para mim aí, Priscila, por favor. Isso. Então, se ela consegue sentar na bola, levanta. Ela consegue chegar até lá, o joelho dela consegue executar esse movimento. Se por acaso for muito difícil, eu posso implementar alguma coisa mais alta. Eu posso colocar uma outra caixa, posso colocar a bola em cima de uma anilha, aumentando esse movimento. Mas eu consigo ter o que a gente chama de target, um ponto para que ela atinja a flexão do quadril, né, e dos joelhos, atingindo o mais próximo possível de quebrar a paralela. Então ela vai descer lá, tocou o bumbum na bola e vai voltar. Então aqui a gente começa a fazer o quê? A gente começa a dar um ponto para ela atingir, para aí sim voltar a estender o quadril. Então ela começa a ter a consciência corporal, né, e mental até onde ela tem que chegar. E vai dar uma brigadinha por isso, tá? Vai lá mais uma vez. Tocou. Voltou. Ótimo. Ok? Então, esses são os pontos importantes do Air Squat. O principal movimento de preparação física, um dos mais importantes, se você não agacha, com certeza você tem
uma péssima condição física. Os joelhos foram feitos para estender e flexionar por completo. Então, tira um pouquinho essa mítica, né, de, pô, tem que chegar até aqui. Óbvio que a gente está falando de um wall squat, um movimento completo. Muita gente pode ter artrose, artrites, né, doenças degenerativas, cirurgias, coisas que dificultem o processo. Mas é sempre interessante que o treinador consiga levar o seu aluno o mais longe possível no que ele pode chegar, no quesito aí mobilidade, constância, melhorar a performance do movimento, né? E de acordo com as limitações, você vai tentando o tempo todo levar ele a um patamar mais alto. É um movimento que serve desde um atleta de alto nível até uma pessoa da terceira idade, aí com 90 anos de idade, ela precisa sentar, ela precisa levantar, né, para ter a sua autonomia física, né, a parte mais importante que a gente busca antes de performance, você ter autonomia. Então, para ter a autonomia dela de vida, poder viver bem, ir no banheiro sozinha e não precisar usar um suporte de vaso devido à falta de força das pernas ou mobilidade para agachar, recomendo aí o Air Squat, que você melhore bem o seu treino. Agradeço aí, esse é o nosso primeiro vídeo, espero que você tenha gostado. Se você ainda não nos acompanha aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, para que toda vez que entrar um videozinho novo sobre alguma coisa penitente atividade física, você seja lembrado. Compartilha com a gente aí a sua opinião, divulga nosso vídeo, divulga nosso canal. Eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando você e seus companheiros de toda a nossa classe de atividade física a melhorar um pouquinho mais. Tamo junto!